A prisioneira já está marcada, eu já vou falar. Vê se tem mais aí. Você já leu tudo? Não achou mais nada? Não falta nenhuma letra? Olha lá, hein? Você fica me devendo. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 27 de agosto de 2009, quinta-feira. O verbete é o 1307. Tem 5 páginas, 45 logias e 6 máximas. Tá certo? O título é Auschwitz. Esse é o verbete. A especialidade é megaparapatologia. A Auschwitz foi a cidade escolhida pelos alemães nazistas para instalar e fazer funcionar tecnicamente o maior campo de extermínio de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Realidade patológica inconcebível anteriormente em toda a história da humanidade. Agora, na fatologia, a singularidade de Auschwitz. A condição de excepcionalidade do Holocausto, o Shoah, da judeidade, o sacrifício pelas chamas, a solução final nazista, como sendo único. Quer dizer, o Holocausto como sendo único. O município da catástrofe artificial sem precedentes, incomparável, inverossímil. O infernão genocida materializado na Terra. A extrema organização das linhas de montagem da indústria da morte. As novas versões das barbáries das páginas mais perturbadoras da historiografia da humanidade. O buraco negro na dimensão terrestre. O megatrauma coletivo terrestre. O barbarismo alemão moderno levado à exaustividade. As incinerações em série de pessoas vivas. As explosões dos mega instintos das bestas feras humanas. A barbárie continua em curso. O ultranacionalismo, a ultradireita, a violência generalizada e contínua, os neonazistas em diversos países, o escândalo de Abu Ghraib, as loucuras de Guantánamo Bay, as psicopatias bélicas de George Bush, as amargas reflexões suscitadas pelas brutalidades do tempo atual, a necessidade da abertura do caminho para o Estado Mundial, a autonomia intelectual gerada pela reeducaciologia. As ocorrências catastróficas de Auschwitz constituíram os últimos sintomas patológicos coletivos para desencadear efetivamente a reurbanização geral do planeta Terra. Agora, eu chamo a atenção para vocês, na argumentologia, a geopolítica, a demografia, a administração, a megaparapatologia, as falsidades, os cartões, o holocausto de Auschwitz. Agora, a frase enfática. Os absurdos de Auschwitz geraram o pior mega estigma grupal de toda a história da humanidade e exigem realisticamente ser comunicados em detalhes às novas gerações humanas. Como encara você a realidade mega trágica de Auschwitz? Você já expôs o assunto para o esclarecimento das novas gerações humanas? Agora, uma pergunta aqui. Agora há pouco escutei o senhor dizer que os participantes da organização da ECP2 deveriam ser tenepsistas. Isso foi ontem. O que o senhor pensa em relação aos coordenadores de unidade das instituições conscienciocêntricas? Deveriam ser também tenepsistas? Olha, a gente não pode dizer que deveria. Agora, o ideal para todo mundo, inclusive para eles, é que devia ser, né? O ideal seria ser tenepsista. Para iniciar a TENEPS, a pessoa deve primeiro ter domínio energético. O início da TENEPS, sem o domínio energético, pode ser prejudicial devido à facilidade de assimilação que causa. Olha, tudo é possível. Quanto mais a pessoa entender de energossomática e parapsiquismo, melhor para ela. Agora, na questão da CP2, a gente faz questão porque lá é um processo energético. Né? A CP2 é baseado nisso. É um problema de terapia a partir da instalação de campo de energia. Agora aqui, notícias sobre a
Gripe. Isso aqui é do UOL das notícias, São Paulo, dia 26, isso aí é de ontem. Em números absolutos, o Brasil ultrapassa os Estados Unidos e é o país com mais mortes por gripe suína. Brasil, 557, Estados Unidos, 522, Argentina, 439, México, 179. Agora, eles confirmaram isso aí já. E outra coisa, em óbitos, o número de habitantes de população, o Brasil está em 7º lugar. Mas do ponto de vista de total, o Brasil está em 1º. Agora, isso em relação aos números absolutos de mortes. Agora, a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, quem está na frente é a Argentina, com 1,08% percentual. Grávidas, segundo o Ministério da Saúde, 1.980 mulheres de idade fértil entre 15 e 49 anos contraíram a gripe suína, das quais 480 eram gestantes. No total, 58 grávidas morreram pela doença aí no Brasil. Agora, uma coisa boa é o seguinte: o governo federal enviou nesta quarta-feira ao Congresso Nacional uma medida provisória para liberar 2 bilhões e 100 milhões de reais para o enfrentamento da gripe suína. Os recursos serão utilizados na compra de 73 milhões de doses de vacina. Só agora que eles lembraram disso. Quer dizer, tinham dinheiro, queriam ficar com dinheiro no bolso, não estão podendo, foram obrigados pela situação, e já deve ter morrido gente do PT, né? Está na cara. Senão não iam tomar providência. Está na cara. Agora, gente, sobre Auschwitz, eu queria só lembrar uma coisa para vocês. O processo do nazismo foi a maior loucura que já foi cometida na Terra. Toda a história humana. Isso é a minha opinião. Das coisas que eu tenho lido na minha vida inteira, nesses meus 74 ou 73 anos de leitura e de pesquisa. O que eu vejo é o seguinte, nessa história. Os judeus, quem morreu mais foi judeus. Muito embora gays, homossexuais, mulheres, crianças, uma opção de gente morreu de outros países também. E muita gente ficou perturbada também de outros países que não eram judeus, quando saiu de lá. Agora, então, veja, isso tudo nesse campo de concentração, mas a capital que era Auschwitz. Mas, em parte, há uma culpa também terrível dos judeus nessa história. E isso não sou eu que falo, são eles aí que estudaram o negócio, chamado revisionista, que andaram estudando. São os revisionistas que depois começaram a pegar os ex-nazistas, Eichmann, aquele troço todo, Mengele, e levaram o negócio para matar os caras. Mas agora, nós temos que lembrar, e eu não sei se vocês sabem, vocês já ouviram falar que os judeus fizeram um acordo com os nazistas? Vocês sabem desse negócio, desse acordo? Pois é, ninguém aí. Porque judeu é o seguinte, o pan-judaísmo é tudo na base do segredo, eles não falam nada. Eles não são transparentes. Isso é que matou os judeus. Se eles tivessem falado a coisa clara e reagido, não teriam sido mortos. Agora eles falam que morreram 6 milhões de judeus. Porque o povo fica calado, eles não falam nada. Agora veja, esse negócio de calar acaba atacando a própria pessoa. É o tiro que sai pela culatra. Isso aí é a maior prova que o pan-judaísmo está errado. O sionismo praticamente foi derrotado. Os judeus foram derrotados nessa guerra. Totalmente. Agora, vamos então entender o acordo nazi-sionista. Foi a derrota dos judeus. O dirigente sionista que fez esse acordo chamava Rupin. R-U-P-P-I. É bom a hora vocês olharem na internet, você tem o nome desse cara. Rupin. R-U-P-P-I-N. Rupin. Agora, o contrato chama Avera Transfert. Avera Transfert. Ele foi assinado em abril de 1933, quando os nazistas estavam começando com o partido para valer. Foi quando o Hitler entendeu, quando o Heidegger entrou na história. Foi tudo em 1933. Agora, por que é que foi feito esse contrato? Presta atenção só. Os nazistas queriam os judeus fora da Alemanha. E os sionistas queriam os judeus na Palestina. Então foi a tal troca. Você já ouviu falar nisso? Pois é, mas eles não explicam isso com calma.
É pouca gente que fala. Uma dessas que fala, essa Adler fala nisso. Agora, o que é que eles diziam, os revisionistas, na ocasião? Que a nação judaica se vendeu a Hitler pelo salário de uma prostituta. Isso é expressão da época que eu anotei aqui. E outra coisa, eu já tinha visto isso. E a Adler explica isso tudo no livro. Tudo com detalhe. Quem nos isso. Agora, eles eram chamados, esses caras que fizeram isso aqui, dos sionistas de Hitler. Entendeu? Agora, os judeus alemães contemporâneos, isso aqui é importante você pensar. Eles eram judeus alemães contemporâneos e compatriotas de judeus alemães, tá certo? Era tudo judeu, era tudo alemães. Fazendo entre eles, tudo se matando, fazendo contrato, tudo. Vocês estão entendendo bem como é que é isso? Agora veja, tudo isso, a causa, é a intransparência do pan-judaísmo. Como eles ficam tudo escondido, não abriram o jogo, deu no que deu. Infelizmente, isso ocorreu. O negócio não é fácil. É uma vergonha isso tudo aí. Agora, a maior vergonha mesmo não é só dos alemães, é também dos judeus, dos sionistas. Outra coisa, a nossa amiga, por exemplo, aí, a Hannah Arendt, ela foi combatida pelos próprios judeus. Ela era judia. Porque ela começou a falar que era uma loucura, porque essa dona, ela profetizou tudo, ela teve a premonição, a Hannah Arendt. Por isso que é que eu leio as coisas dela. A Adler explica isso também, fala, essa dona foi profetisa, porque ela viu tudo o que ia acontecer. Essa guerra que está aí até hoje, ela previu isso tudo. Ela falou que isso nunca vai dar certo. Todo esse negócio. Então, veja, ela olhou com um equilíbrio enorme, não puxou só brasa para os judeus, viu também os árabes, a situação toda que havia, e as loucuras entre os próprios judeus, entre eles. Agora, ela foi uma das vozes que se levantou, mais inteligente que o Heidegger, mais inteligente do que o Adorno, mais inteligente que esse povo todo. Ela viu e o povo tudo foi contra ela. E ela falou isso muito antes, não tinha ainda muito processo da queima de judeus muito grande, nem nada não. Isso foi no início do princípio do começo. Então vocês vejam que Auschwitz, isso aqui só apareceu no fim da história. A maioria só ficou sabendo lá, depois no fim. Agora aqui, os detalhes que tem aqui dessa a geopolítica, a demografia, a administração. Eu quero falar para vocês que na demografia, na página 28, prisioneiro está faltando um O. A palavra prisioneiro. Até agora foi o que nós achamos aqui, eu não sei na revisão se vai ter mais. Mas agora, Auschwitz e essa questão toda judaica, alemã, nazista e sionista, isso precisa ser esclarecido mais, o povo precisa saber disso. Senão daqui a pouco está tudo aí de novo. Guerra não se brinca com guerra, né? Valdo, acordo com o nazista sempre se deu mal. O Stalin também fez aquele pacto com o nazismo, com a Alemanha, e deu mal, que a Alemanha invadiu. Não, todos os pactos que o Hitler fez, ele desfez depois. Ele passava por cima. Agora, todo mundo achou que depois ele estava doido, né? É tanto que o Hess foi dar para a Inglaterra para ver se acabava com a guerra antes, para fazer um pacto com a Inglaterra. Mas aí o Hitler falou que eu estava doido. Então, o que se passa? Não fizeram pacto nenhum, não pôde ser feito. E o resto ficou preso na Inglaterra. Agora que eu foi sei, de avião sozinho. O Stalin, o pessoal, os espiões dele... Mas o Stalin, aquele era burro era doido também. Burro pra caramba, meio burro. Aquele matou mais gente ainda do que os alemães. O serviço secreto do Ocidente, os espiões deles também sempre estavam dizendo que o Hitler ia invadir, tinha indício. E ele negava e chegou até matar gente porque afirmava isso. Viu? A burrice total, cara. Agora, é um absurdo o que ocorreu nesse século XX, nessa questão da Segunda Guerra. Os anos de 1930 a 1945, 1950, uma loucura tudo que ocorreu nisso aí. Agora, em parte também aos processos dos Romanov com o comunismo, né? Os Boches, os bolcheviques.
Aquilo lá também está. Aquilo lá piorou muita gente. Tem um filme que eu assisti sobre Auschwitz que tinha uma parte da polícia que era judia. Tem uma série dele. Você viu que nós colocamos aqui a solução final. Nós colocamos aqui. Parece que tem aí, né? Que a polícia judia que reprimia os próprios judeus a serviço do nazismo. Isso apareceu no filme, eu vi. Né? Sei, mas o pior é esse contrato, esse acordo. Acordo 1933. São sionistas, quer dizer, do sionismo. Por isso que esse negócio de sionismo eu ouvi falando, isso não dá certo. Essa política de Israel, ela já nasceu errada. E a Hannah Arendt falava isso naquela época já. Agora não dá certo. Está tudo errado. Agora, coitada, eles chegaram a chamá-la de antissemita. Sendo que ela estava fazendo tudo para ajudar os judeus. A vida dela toda. É duro, o negócio não é fácil, não. Eu queria esclarecer. Agora, a bitola judaica enseguece. Você falou da atuação e esses revisionistas que fizeram. Mas por que esse termo revisionistas são esses, por exemplo, foram atrás do Eichmann, e pegaram, tudo é um tipo de revisionista. São os revisionismos da história. Tudo é feito assim. Né? Eles não estão querendo fazer o revisionismo aí da Redentora, a tal revolução do Brasil. Revisionismo e eles não deixam. Seria a volta ao passado, né? Revisionismo, isso. Então, olha o revisionismo que fizeram na Argentina, viram tudo o negócio do o revisionismo que fizeram no Chile, viram tudo o negócio do Pinochet. Mas pelo que eu vejo, o judaísmo por si só já é revisionista, porque estão sempre pegando as coisas do passado. Mas eles não abrem o jogo. O ruim do processo judaico é que eles não abrem o jogo. Eles são intransparentes, ocultam tudo, o segredo é a alma do negócio. Agora veja, isso acaba indo contra eles. Já pensou? A pessoa começa a esconder a doença que ela tem. Ela acaba morrendo mais cedo. Os políticos brasileiros, muitos já usaram essa intransparência. No falar na hora, morreu. Tem um monte deles, não é só o Tancredo. Antes desse, nós tivemos muitos desse jeito. Por exemplo, o próprio filho do ACM morreu. Sr. Valdo, como é que o senhor vê essa questão da política internacional e a questão do acontecimento do nazismo? O senhor acha que a questão do pan-judaísmo impediu, de algum modo, uma Inglaterra mais atuante? Tudo isso começou devido ao antissemitismo do Hitler. Em parte ela tem razão, mas eu acho que não foi só isso. Eu acho que aí é a mentalidade alemã e o modo deles, o conceito da cultura alemã. E a questão da eugenia, né? Guerra, da eugenia mesmo, isso. Que foi a origem disso tudo. O problema da Primeira Guerra, entendeu? O processo da rendição da Alemanha, aquele negócio todo. E assim, a participação... Isso criou brilho. O alemão é muito cheio disso. E outra coisa, eles estavam com a indústria na ponta, né, de todo mundo. Então aquilo não conjuminava, não dava certo. Uma indústria na frente, a tecnologia na frente de tudo, e eles que acabaram de fazer a rendição da nação, isso tudo deve ter... O Hitler pegou, foi por aí, né? Ele entrou nessa clivagem para exaltar os homens. Né? No acordo da Primeira Guerra, né? E ali foi potencializando. Ele pegou por aí. Então isso tudo influiu, não é só o processo judaico, não. Agora, os judeus, realmente, a Hannah Arendt tem sua razão. Isso aí foi um fator sério na história. O que o Hitler queria era isso. Agora, vocês sabem que, mais ou menos no início, o Goebbels falou que começou a extinção dos judeus. Ele falou publicamente. Mas ninguém levou isso em consideração. A Hannah Arendt falou na história. Ela falou, gente, o negócio é muito mais sério. Ela andou, né, por todo lado, ela saiu da Alemanha. E outra coisa, quando ela começou a fazer esse movimento, ela tentou por todo lado, jornal, fazer partido, fazer comitê, fazer aquelas coisas todas. Ela estava nos Estados Unidos. Ela era exilada já. Mas, agora, o que ela ficou feliz da vida é que quando acabou a guerra, ela viu que vários dos amigos dela ainda estavam vivos. Agora, um cara que passou 8 anos escondido
foi aquele, como é que é, o Cal, aquele Cal, que era um dos amigos dela, sabe? Ele passou, ele e a mulher, escondido o tempo todo. Agora, ele foi perseguido porque a mulher era judia. Eles ficaram num fundo de buraco, lá na própria Alemanha, durante a guerra toda. Agora, isso é que é... Você já viu falar nele? Karl Jasper, que é o nome dele. Escreve Jaspers. É uma cabeça. Jasper é um filósofo conhecido. Jasper é uma cabeça. Não é conhecido, filósofo conhecido. Pois é. Mas olha, ele ficou preso, não é praticamente preso, mas ele mesmo ficou exilado lá dentro, calado, quietinho, sem falar nada durante a guerra toda. Quando acabou a guerra, a Hannah Arendt descobriu que ele estava vivo, ficou toda feliz, que era muito amigo dele, gostava demais dele. Alemanha, durante o nazismo, durante todo o... Ficou lá. Ele foi um dos únicos que eu acho que aguentou a situação lá, né? Desse que a maioria dos pensadores fugiram daqui. Agora, ele teve muito contato com Adorno, com o Horkheimer, aquele que trabalhou com Adorno. Tudo era um conjunto de filósofos. Tinha gente de Frankfurt, aquele povo lá da escola. Tudo dá junto. Agora, eu vou te contar. Isso aí não é fácil, não. Uma coisa só que eu vejo é o seguinte. A pessoa também que é dedicada à sua política acaba criando problema, né? Sedotagem para si mesma. Não tem jeito. Nós não podemos ser só politiqueiro. Acaba virando uma politicada. É o que muitos desses fizeram. Mas até... A própria Hannah Arendt, ela errou em muita coisa por causa disso. Ela mesma reconheceu. Estava errado. Até onde o nazismo usou o antissemitismo como bode expiatório, mas ao mesmo tempo eles se infiltraram na Alemanha em muitos postos, dominando muita coisa, as duas coisas Agora, juntas. eu vim com outras ideias, eu não faço revolução de nada. A minha revolução é sangrenta, é da própria pessoa consigo mesma, é questão da conscienciologia. Então, veja, ninguém quer fazer isso, porque você está trabalhando com a minoria. Todo mundo quer fazer alguma coisa que seja grande, na mesma hora que domine tudo. Eu nunca pensei nisso. Eu não vejo que isso é possível. E outra coisa, para fazer o negócio desde já, tem que ser a minoria. Você não pode massificar essa realidade. Então, veja, daqui 1000 anos, vamos ver o que é que essas ideias deram. Então, o meu negócio, eu sou homeopata. De grão em grão, a galinha enche o papo. Agora, esse povo não. Eles querem já partir para a cirurgia através da radioatividade. Você entendeu como é que é? Para acabar com tudo na hora. Matar a pulga com bomba atômica. Eu não acho que seja por aí. O problema é deixar a ideia. Vamos supor, Arlindo, que eles acabem e queimam tudo que nós estamos falando até agora de conscienciologia. Eu recomeço tudo de novo na próxima. Vem em outro lugar e faço. Acabou. Não tem jeito de me matar. A consciência é imatável e imorrível. Você está entendendo? É assim que eu vi. Foi isso que me ensinaram. É isso que os 5 me ensinaram. Ó. O quinteto madrigal aí. Os 5 que tiveram aí. Eles ensinaram foi isso. Então, o meu negócio é terrível. Nada me afeta. Arranje uma coisa que possa me afetar no que eu estou fazendo, nada. Se lastima se há fracasso, seja meu ou dos outros, mas nada. Mas, do ponto de vista de destruir isso, não tem jeito. Agora, a coisa mais séria, pois é, mas isso tudo eu aprendi, né? Eu aprendi. Mas fala. Queria entender, na hipótese que some tudo, o fato de já ter sido feito em algum momento no planeta, a fórmula pensênica vai ser mais fácil da próxima vez? Essa não é destrutiva. Então, aí seria mais fácil da próxima vez, poderia pensar assim? Que seria mais fácil da próxima vez ou não tem essa relação? Não, de qualquer Por maneira, existir uma a próxima forma. vez será muito mais fácil. Que já tem uma forma. Só o que eu já falei nisso, trabalhando nisso há 60 anos, Sim. tem jeito.
Agora, isso eles me falaram quando eu tinha uns 25 anos. É quando eu fui lá atrás do material para trabalhar com o Chico. Eles me falaram, o grafo pensênico que você fizer é indestrutível, é para sempre. Lembra disso. Então veja o que você vai falar, veja o que você vai escrever. Olha a sua vida, o exemplo que você vai dar. Isso foi em 56, 57, por aí. Okay? Eu tinha 20 e poucos anos. Agora, isso calou fundo dentro de mim, me fez pensar durante muito tempo. Sabe? Eu recebi umas mensagens dessas devastadoras dentro da situação. De vez em quando aquilo dava um novo patamar nas coisas todas que eu estava fazendo, cada mensagem. Desse jeito. Igual aquela que eu falei assim, não, isso não é para você, pronto. Até eu entender o negócio todo, como é que foi, pronto. Mudou o patamar, era outro. Não é mais degrau, é um platô. A coisa mudou. Valdo, essa mensagem que eles comentaram que isso não era, né? Era para ser definitivo. Quais foram os concierges que deram essa mensagem para você? A turma do transmentor é o povo da monja. Agora, veja, as coisas começaram pelo seguinte, era uma série de fatores, de condições. Uma delas era que eles queriam que eu fosse lá nos bailes deles, Uberaba Tênis Clube. E eu fiquei em dúvida, porque lá pela tanto era tanta gente pedindo homem e mulher que eu aparecesse, que era tudo a minha gente de estudo, etc. tal, que eu fiquei abalado, se vou, se não vou, porque eu nunca frequentava nada disso. Aí na hora que eu estou lá assim, que eu levanto para estudar, eu ia até, eu acho que o banheiro para tomar água, fazer uma coisa, quando eles falaram assim, isso não é para você, bem claro. Eu falei assim, não, se isso não é para mim, eu tenho que ser diferente desse povo. Agora, eu já sou diferente. O que é que eu preciso ser mais diferente que eu? O que é? Onde eu errei? Mãe, você está entendendo? O que é que eu estou fazendo errado? Aí eu comecei a pensar, colocar no papel a situação toda. E eu cheguei à conclusão que a consciência estava certa. Porque você sabe, eu recebo aquela inspiração e eles me dão um banho de energia. Não tem jeito de você tirar o corpo fora, entende? Não dá, né? Agora, por sinal, eu queria falar para você o seguinte, essa madrugada eu fui num lugar totalmente baratosférico. Agora fui para ver se a gente afastava uma consciência de uma amiga minha aí. Eu estou olhando já há algum tempo. É gente que mora em Foz e tal. Agora, o que se passa? Lá, esse assediador, tem uma equipe lá dele, todos eles se transformam em bicho. Eles transfiguram o psicossoma. Então tinha gente tipo cachorro, mula, capivara, você está entendendo? Tudo se arrastando. Não, e vivendo daquele jeito ali, como se fosse, era importante para eles. Quer dizer, uma loucura grupal absurda. Agora eu cheguei e vi aquilo tudo lá e falei assim, gente, como é que vai ser com a Terra? Até que isso tudo melhore. Eu vim para o corpo pensando nisso. Até que tudo isso melhore, como é que vai ser? Agora, parece que o homem, que é o que eu estava, esse aí, eles deram um jeito de fazer o afastamento dele da história. Agora, isso aí confunde muito a pessoa, porque com aquela mentalidade, criando um ambiente daquele, um holopensene, é pior do que a síndrome do infantilismo. A pessoa regride. Quando vem as energias em cima, as ideias ficam tudo perturbadas. Entende o que quer dizer? Agora, uma hora eu vou encontrar com essa pessoa e vou falar isso aí. Alguma coisa eu vou dizer para ela. Agora, há muito tempo que eu não vejo gente assim tão carregada. Quer dizer, o assediador é que está carregado. Agora, ele era um dos elementos daquele clube. Você está entendendo como é que é? Agora, incrível as bobagens, a situação, o que tinha. O problema que está ali de bicho.
Um troço que... Eu perdi o sono depois, só de pensar na história, comecei a pensar naquilo tudo, não dormi mais. Isso é uma manifestação de instinto no psicossoma? Como é que é isso? Não, para mim é o seguinte, os mega assediadores falaram assim, eu faço todo mundo regredir para ficar nisso que eu chamo de proto-reptiliano, para todo mundo se arrastar. Então vira crocodilo. Crocodilo é o mais antigo desses bichos tudo que tem vivo na Terra. Então, fazendo isso, mentalidade cai. Fica abaixo de pó de traque, menos do que da infância. É criança, mais de bicho. Agora, se há de ver, eu comecei a lembrar daquela família que tem aqueles elementos, tudo que se arrasta, eles não sabem andar em pé. Esse povo deve ter tudo sob a influência dessa turma. Você está entendendo? A paragenética aí deve estar destilada através desse povo. Agora, o ambiente deles é incrível. É um playground de jardim zoológico de animais doidos. Você tem uma ideia? Você entendeu? Quer que eu repita? É uma loucura, gente. Hein? Mas como é que fica a pessoa? De animais doidos. Está entendendo? Era isso. Professor, como é que fica a pessoa? Essa pessoa, ela tem criado muito problema aonde ela aparece e onde ela faz. Ela trabalha muito, mas está com problema. Isso aí explica tudo. Isso a psicologia não entende. Isso aí dá a etiologia do processo patológico. E aí tem que cortar a afinidade dela com aquela consciência. Não, tem que dar um jeito de afastar o assediador. Foi o que nós tentamos fazer. Agora, quando encontrar com a pessoa, eu vou falar, olha, seu assediador principal ele foi afastado. Eles tiraram ele desse lugar. Levaram ele para uma comunidade. Ele não está lá. Ela tinha e conexão. ele é que influía na história. E eu fui através dele. Eu cheguei lá por causa dele. Eu estou dando uma daquela law and order. Você está entendendo? Você vai lá, bate na porta da pessoa. Não é que é a senhora que é aparente? Como é que é? Qual foi o link da pessoa com... Qual foi o traço da pessoa que linkou com esse tipo? Eu que vou perguntar para ela. É uma mulher. E ela não vai atrair de novo, Valdo? Não vai atrair de novo? Você falou que tira o assediador, mas se a pessoa não muda, ela vai atrair tudo de novo. O caso todo começou pelo seguinte, à noite, eu estava para dormir, quando eu senti a imagem da pessoa na minha frente. De vez em quando, ela pede as coisas nossas na internet, pede as coisas. Aí eu percebi que havia uma consciência. Então eu fui dormir já sabendo. Mas só mais tarde é que eu fui nesse lugar. Entende? Agora, no lugar, quando eu estava lá, eu falei assim, agora eu vou voltar para o corpo, porque isso vai dar até um choque na interiorização, esse ambiente que está aqui. Então fui limpando tudo até chegar no corpo de novo, e aí nem dormi mais depois. Isso já era mais ou menos 5 horas da manhã. Na hora da experiência, o que você pensa, assim? Porque você não faz a análise da consciência, você faz depois, lástima, né? Você tem compaixão daquilo, tem pena, mas você não pode fazer nada, entendeu como é que é? A situação tem que remover uma montanha, e você tem um palito na mão. Quer dizer, um palito de fósforo, você tem um palito. Eu estou com essa caneta e quero remover uma montanha. É assim que você pensa. É insuficiente. Tem que demorar muito até aquilo limpar. Por isso que precisa da reorganização. Agora, a gente vai pensando aquelas consciências que você tem relação, que mexe com o povo que você conhece, que você ama, que você está ajudando, que está fazendo assistência. Isso ajuda uma coisa por fora, mas tudo ainda é gota d'água no oceano. Isso tudo de uma forma muito racional, né? Porque se você teve pena ou qualquer coisa, você afundou, quem aguenta. Né? Se você não tiver cuidado, se eu ficasse lá muito tempo, aquilo ia acabar me prejudicando. Uhum. Pudesse ser que eu ia começar a dar uns urros, entendeu? Alguma coisa.
Por causa do processo, que você já começa a virar bicho. Agora, eu vi um direitinho que estava andando assim, ó, sabe? Nossa. Tem uns bichos que andam assim, né? Tem. Parece peixe, mas não é. Ele estava andando mesmo de 4 no chão. Vários. E agora, e as brincadeiras entre eles? A brincadeira. Entende? Uhum. Agora, gente, ali não tinha bicho nenhum. Era só consciência hominal. Não era subhumano. Uhum. Agora, Valdo, eu Agora, comecei... tudo quanto é psicossoma, pervertido. Eu comecei a... Assim, uma das coisas que eu vi nesses seriados, que começou a me afetar, que eu vi... Eu comecei a me analisar, né? E aí eu pensava assim, puxa, mas será que eu fiz isso? Então, eu começava a ver e me constrangia de não saber o que eu já fui no passado. Então, isso é uma forma de autoassédio que eu estou entrando no negócio, em vez de pensar na assistência, eu estou pensando no... Agora, por exemplo, um local igual esse, desses processos da baratosfera, você vai entender porque que ainda existe umas coisas igual ao Auschwitz. Uhum. Entendeu? Uhum. Tem alguma técnica assim, específica para fazer o desassédio, assistência em casos como esse, professor Valdo? Tem, eu expliquei sobre isso, sobre projeção assistencial, aquele processo todo, como é que é feito, projeção de resgate. Eu já escrevi sobre Mas, isso. por exemplo, no caso Outra dessas... coisa, sobre esses ambientes também, eu já escrevi. No Projeções da Consciência, no primeiro livro, eu falei alguma coisa sobre isso. No caso lá. Mas no caso desse tipo de consciência hominal, mas com psicossoma de bicho, tem algum tipo de abordagem mais específica? Como é que faz isso? Tem, o problema todo é que você entra como bicho para fazer a pessoa virar agente de novo. Porque ela está ali hipnotizada. Gente, é assim que foi feita a história do lobisomem, o negócio da Bíblia. Isso existe. Deve existir desde a época do Cro-Magnon. Agora é duro, né? Eu fico pensando às vezes, será que ainda tem alguém da época do Cro-Magnon, do jeito que era da época do Cro-Magnon? Quer dizer, passou esses milênios todos, o cara do mesmo jeito? Porque milhares eu já vi, mais de um milênio eu já vi. Será que esses outros têm? É um ponto de interrogação. É que você falou eu não sei responder essa questão. A gente entra como bicho para fazer o resgate da Consex como... Não, de qualquer maneira, você só faz um rapport se você ficar igual a ele. Então, temporariamente, você fica ali. Agora, por exemplo, essa Consex, ela entrou como homem na história ali na hora, porque ela estava dirigindo a situação, era um dos líderes. Um dos líderes. Então, eles afastaram a partir disso. Eu estava lá para ver a coisa, entender, fazer o rapport, dar energia. O problema todo foi esse. Agora, eu mexi com tanta energia, porque isso é igualzinho aquilo, se eu saio do corpo e volito muito, eu depois venho com tanta energia que eu tenho que levantar, porque não tem mais jeito de dormir. Eu estou eletrizado, ou eletrificado, você entendeu? Isso aí foi o que aconteceu essa noite. Eu nem dormi mais depois, nada. Era para dormir um pouco. Eu trabalhei, eu fiz o verbete. Esse último verbete aí que eu dei aí para... Valdo, no começo você tinha falado alguma coisa que isso aí tinha a ver com fósforo, eu não entendi direito. Tinha a ver com o quê? Fósforo, a pessoa mora em fósforo. Essa consciência. Ela mora em fósforo. Ela mora em fósforo. É gente nossa, da CCC. Quem apareceu primeiro aqui, essa consciência. É gente da CCC, conhecida. Mas você já viu alguma... Agora, eu não sabia que o assediador dela, eu sabia que tinha, que de vez em quando a gente limpa, melhora. Ela é um pouco teimosa em certas coisas, é um problemão. Ela de vez em quando aparece aí para falar comigo. Mas você nunca percebeu nela atitudes que tenham a ver com aquelas consciências, assim, de... Não, ela gosta de bicho. Ah, ela gosta de bicho. Mas gostar, quem é que não gosta? Desse povo todo nosso aqui, isso é muito comum. Mas não é isso. Mas tem algum traço dela lá que está vincado, né? Tem alguma coisa. Agora, o que eu vejo, pela coisa que eu conheço, tem um processo de família dela lá também. Tem negócio que é bem fora daqui, bem longe. Aquilo também tem influência. Agora, eu sinto que é para eu falar tudo para ela.
Agora, eu vou deixar passar até uns dias, porque vamos ver se ela vai melhorar. É capaz dela chegar aí toda alegre, toda feliz, bem. Está entendendo? Porque o carnicão saiu. Você está entendendo? A raiz básica. Muito embora, eu não confio nisso. Esse negócio de você tirar o carnicão não quer dizer nada. Às vezes ainda fica uma célula ali que ainda está ainda. Pode voltar, entende? Pode haver uma recidiva. Tudo isso tem. Agora, o que eu vejo, matéria de assédio, eles lançam mão de todos os recursos possíveis e imagináveis. Sempre foi assim. E outra coisa, isso vem, né? Você sabe, bicho é uma coisa que vem há milhões de anos, que nós conhecemos bem o que é bicho. Se é que nós conhecemos alguma coisa, uma das coisas que nós sabemos mais é a subhumanidade. Então está tudo certo. É uma arma, ou uma munição, ou um instrumento que todo mundo sabe usar. Você entende? Agora, que é terrível, é. Agora, por aí você vai ver o negócio do Nabucodonosor. Entende? Virou bicho. Quer dizer, ele achava que era bicho. O problema todo é esse. O problema é através da hipnose. Porque toda possessão, a base é a hipnose. O processo de assédio, a base é a hipnose. Então, hipnotizar uma pessoa para ser um bicho é fácil, porque todo mundo sabe como é que é aquele bicho, já viu o bicho, já viveu com o bicho. Tem a noção do bicho. Então, é fácil de incorporar o processo. Nabucodonosor. Agora, no interior é muito comum, principalmente assim, Mato Grosso do Sul, né? Essa história de lobisomem. Então, assim, tem cidades que todo mundo já viu a história. Devido à interiorose, o processo de contato com a natureza e também pouca sofisticação. São pessoas, como diz o americano, naíves. Naíve. Quer dizer, ingênua, elementar, rudimentar. É aquilo que eu chamo do processo da Roberts. E às vezes a São pessoa, robôs. Às vezes eles até sabem então, quem é a pessoa. Tem mais gente assim. Às vezes eles até sabem quem é a pessoa, como que acontece, porque tem um monte aquela de gente pessoa, que vê. às vezes, ela está comandando um terreiro. Deve ser. Alguma coisa assim. O terreiro tem muito disso. Você já viu, por exemplo, qual que é a assediadora mais séria dentro do africanismo? Chama-se pomba gira. É um animal, né? Veja bem, animal. Tudo é assim. Por exemplo, eles falam demais em dragão. O que é o dragão? O que é o dragão? Uma boa parte desse dragão, que você já viu, tem rabo de sauro, de lagarto, é um lagartão. Outra coisa, você já viu os dragões da China, que eles vêm assim batendo para fazer música? Uma outra coisa. Como é que eu chamo aquele nosso amigo que viveu na China, que era um serenão? Quilim. Sabe o que é quilim, né? Unicórnio. Não, isso eu não sabia, não. É tudo aí dentro da área. Vem cá, o que é que eu já falei aqui para vocês? Por que é que eu mexo com bicho, essa coisa toda, a minha vida inteira e tal? Por que eu quis sair do asfalto, da alvenaria, para ficar assim na terra? Por que é que o apartamento não é bom quando você tem? Por quê? Para eu fazer assistência, o ideal é isso que eu tenho. Uma casa no meio de condomínio, eu não estou sozinho, tem mais gente, cheio de bicho, tudo quanto é lado, mosquitinho desse tamanho que passa pela tela, aranha todo dia. Agora, engraçado é a pomba, né? Porque ao mesmo tempo que ela é a pomba gira, ela é a pomba do catolicismo, a pomba da Espírito paz, Santo, a pomba da pacificação. Da paz, do Espírito Santo. Então, tudo. Os dois. Tem. O local que eu ia lá na África, que eu falo lá nas projeções, tudo era disso. O negócio todo é desse. Agora pois é. Um largatão lá. Largatão mesmo. Na hora que chegou os amparadores e tal, ele se transformou numa consciência e ela saiu olhando assim, bem, sabe aquele olhar de. Agora, a coisa pior que tem nessa história é que esses ambientes extrafísicos, esse holopensene baratosférico, é a mentalidade reinante naquela atmosfera. Você está entendendo? Você chega lá, você vê aquilo, se você não tiver cuidado, dá um desânimo.
perante a inferioridade da falta de evolução e de prioridade, de lucidez, de racionalidade daquilo. Então você vê e fala assim, mas não é possível. Mas é, o processo é que existe, as coisas estão aí. Por isso que é que eu falo, tem gente que está aqui com a vida muito boa, se dessoma vai piorar muito. Uma pessoa dessa sai, fez muita besteira aqui, vai para um lugar desse, como é que fica? Agora, era isso que eu via com o negócio dos epiléticos. Que eu entrava na memória deles lá e começava a ter a rememoração dos processos deles. É um negócio que é o que se sente, por isso que se criou o inferno. É um sofrimento eterno, sem redenção, sem remissão, sem solução. Você está entendendo? Então, o psicossoma, ele é traidor. Ele leva a pessoa a pensar nisso. Então, ela pensa que aquilo ali vai ser sempre daquele jeito. Na hora que ela pensa isso domina completamente o micro-universo consciencial dela. E a tendência é potencializar o pior. Você entende? Nesse sentido, a síndrome da abstinência da baratrosfera, você colocou até aqui, é crucial para a questão do nazismo? É não, uma a síndrome procedência... existe porque vem os assediadores e não quer deixar preso escapar. Então estão atrás da vítima. Mas assim... Aí é que vem o processo da síndrome, a pessoa fica perturbada. Que é aquele negócio que eu falo, a pusilanimidade da pessoa. Tem muitos que fizeram até curso de demissão, ainda passa por isso. Mas assim, mesmo no caso aqui do verbete, né, dos nazistas, a questão desse festival aqui de loucura, enfim... Eles fizeram isso já... nada mais, nada menos que a reprodução reproduzir uma baratrosfera, de uma não é comunex baratrosférica. Do jeito que nós estamos tentando fazer com a Cognópolis, a reprodução de uma comunex avançada, cosmoética. Antagonismo polarizado, né? Isso aqui, ó, é o antagonismo total da nossa realidade. Entendeu? É igual eu pensei também aqui de um antagonismo... Gente, nós não temos nem cinzeiro aqui, não tem adega. Presta atenção. Isso não é por causa de a pessoa não fumar ou não beber, não. É o problema do arquétipo, é o problema do holopensene. Ó, dedão no seu nariz. É natural, né, Paulo? Não é natural. É para voltar ao natural. Para não deixar ficar antinatural, virar bicho. Presta atenção. Então o problema não é porque a pessoa bebe ou fuma. É o arquétipo dessa história que cria o holopensene, a atmosfera, qual que é a designação desse ambiente. Você está entendendo o que quer dizer? Por que é que eu combato a quina, o degrau, sempre que a gente puder está cortando? Tudo que é uma coisa que é belicosa, que é negativo. Por quê? Os infernões, a base do processo deles é a belicosidade. Arranja outra coisa que seja diferente. É a violência, é a guerra. É como se fosse a institucionalização da guerra. Isso aqui é a baratrosfera. Agora aqui, pergunta. Na fatologia, quinta linha abaixo, de baixo para cima, poderia explicar o escândalo de Abu Ghraib e as loucuras de Guantánamo Bay? O problema todo é o seguinte, o escândalo de Abu Ghraib é aquele negócio que eles começaram a torturar e agora o Obama está fazendo lá uma campanha para ver se aquilo nunca mais volte. Que eles vão tirar a CIA desse processo de mexer com prisioneiro, vão fazer uma equipe, um sistema separado para tratar prisioneiros, para a CIA não tomar conta mais disso. Vocês viram isso? A Central Intelligence Agency. Eles vão acabar com esse negócio. Agora, Guantánamo Bay é a mesma coisa, são os torturados pelos americanos lá em Cuba, que é na Bahia de Guantánamo. Então, o problema todo é esse aqui. Agora, veja, isso existe. Tudo o processo é nazista. Situação igualzinha.
Nazista feito pelos americanos. Está claro? As consciências que atuaram nesse lugar eram com os réus? Como é que é? Fala para mim tudo aí. Como é que é? Of course, sure, que mais? Yes, yes, que mais? Absolutely. Mais alguma coisa? Hein? Of course já foi. Já foi citado o envolvimento do filósofo Heidegger com o nazismo. O senhor sabe se o mesmo ocorreu com o psicanalista Jung? Não, o Jung não foi a mesma coisa dele, não. O Heidegger, ele não, ele era nazista mesmo. O Jung não teve nada disso. O Jung estava lá no meio, teve contato com esse povo, mas não tem nada a ver com isso, não. É recomendada a manutenção das instalações do campo de concentração para visitação pública, como ocorre hoje? É recomendada por quem? Eu acho o seguinte, um ou outro precisa de ser, porque vocês sabem que a ONU fez isso. Aqui tem um local que eu falo disso aqui. Tem um local aqui que nós falamos. Deixa eu ver onde é que eu vou ler para vocês. As ruínas de Auschwitz foram inscritas no Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Está aqui, está no Holocausto de Auschwitz. Tá? Agora, uma coisa muito séria, que é bom todo mundo lembrar, é aqui, nas falsidades de Auschwitz, eu falo aqui. O fato surpreendente de tudo na Alemanha nazista ser falso. Tudo que era da Alemanha nazista era falso. Tudo era conversa fiada. Era mentira que mandava, em tudo. Entre eles eram sinceros na coisa dele, mas com o resto tudo era só falsidade. Por isso que a gente explica aqui, Gente, é uma vergonha os experimentos que eles fizeram. Tinha 178 tipos de experimento médico. E ninguém sabe. É aí que entra o negócio da encadernar livro com pele humana. Então aqui, é recomendada a manutenção das instalações do campo de concentração para visitação pública, como ocorre hoje? Olha, até um certo ponto é bom ter mantido um ou outro, e a Unesco entrou nessa para evitar justamente os processos dos neonazistas. Os neonazistas fizeram tudo para acabar com isso, você sabe, né? Eles queriam que ninguém falasse mais em nazismo, nem nada, morreu o assunto. Mas não pode. Isso aí foi a pior coisa que a humanidade já cometeu até hoje. De que forma a cidade, o local, poderá minimizar os efeitos do estigma e quais os rumos para uma reurbanização do local? Não. Auschwitz, no lugar que está lá, sendo visitação pública, não vai mudar, aquilo ali ainda tem que ficar. Mas agora, com o povo indo lá, com o passar do tempo, vai limpar, né? O estigma não vai ser tão negativo. Qual o nível de vitimização pura ou rabo preso dos prisioneiros do campo de concentração? Olha, sempre tem muitos. Uma das coisas mais sérias que a gente tem que pensar é o seguinte: por que é que numa família determinados elementos foram para o campo até morreram, e outros nem foram no campo, e outros foram para o campo e se salvaram? Tu tem sua razão. De modo que esse negócio depende muito individualmente, não é só do grupo. Tive a oportunidade de visitar o campo de concentração Auschwitz I nesta vida, quando passei uma temporada na Polônia. A estada na Polônia aconteceu de forma aparentemente aleatória no meu caso. Porém, fiquei 6 meses imerso naquele óleo pensando. Do que o senhor conhece a meu respeito, teria alguma dica para a minha autopesquisa? Está na cara que você tem um rabo preso, né? Ninguém vai fazer isso. Eu, por exemplo, que estudo essas coisas faz 60 anos, nunca fui lá. E olha que eu já fui à Europa quantas vezes. Já dei palestra em quantas cidades, países diferentes, tudo. Agora, se você vai lá, passa 6 meses e vai a Auschwitz, você está revendo a sua forma holopensênica. Me conta, pela sua idade, como é que é? Quantos anos você tem? Eu garanto que, acho que ele aqui tem menos. É que aqui eu não acho que não tem ninguém que sabe. Se a Cris estivesse aqui, eu ia perguntar para ela. Mas hein? É um homem que você sabe aí quem é, que é um grande cara. Ele deve ter uns 34, menos de 33 anos? Menos de 30? 28 anos, eu acho, né? Uns 28 tá na cara, anos. Né? Está na cara. Então o que eu falei está certo. Abra o olho, chefe. Quer dizer, não é abrir o olho.
Abre os 2 olhos e os 2 para-olhos, os 4 olhos. Tenho 29 anos e estudo direito, mas tenho pensado em desistir do curso porque acho que não é o meu caminho, estou sentindo contrafluxo para trilhar esse itinerário, quero mudar tudo. O senhor poderia dar uma opinião? Olha, que tal você entrar na área da saúde? Às vezes vai ajudar, que é isso que eu tenho falado com a maioria do povo que tem problema com direito. Entra na área da saúde, você vai poder ajudar muita gente. Agora, precisa ver também quantos anos você está estudando de direito. Se for, por exemplo, falta 1 ano só, é bom terminar, né? Depois ele faz outro curso, do jeito que eu fiz com a odontologia. Poderia comentar na parapatologia, qualquer coisa você fala para mim qual o ano, a série do curso de direito que você está. Poderia comentar na parapatologia, Auschwitz desencadeando efetivamente a reorganização geral do planeta Terra? Sim, é justamente isso que eu estava vendo ali, né? O caso todo é o seguinte, eles começaram a estudar, precisava de fazer uma reavaliação, um balanço, fazer então um inventário do processo da Terra. Fechar para a balança e ver o que é que ia fazer. Agora, começaram a estudar isso lá de longe, do jeito que já tinha acontecido com outros planetas, outras coisas e tal. Não tinha novidade nenhuma, porque tudo está baseado em coisas que já aconteceram. Agora, eu, por exemplo, fiquei sabendo, os primeiros rumores, vi o galo cantar, mas não sabia direito, lá para 1100. Agora, de lá para cá, tudo isso eles foram preparando, até chegar. Mas eles esperavam acontecer todas as loucuras, milhões de coisas que inevitável ia acontecer nesse interregno, de lá para cá. Muito embora a fase maior das trevas, o obscurantismo, praticamente já tinha passado. Mas mesmo assim, nesse período teve muita inquisição, que é o que desencadeou muito mais coisa depois. Além disso, existiram antipapa, a papisa Joana, os papas. Você sabe, teve uma época que tinha um monte de papa, né? Tinha uma meia dúzia de papas, vocês sabem disso. Então, isso tudo também aconteceu junto com cruzada, junto com inquisição, junto com Deus, falando em Deus demais, etc. Tal. E outra coisa, de um lado os católicos, do outro lado tem os judeus, do outro lado os islâmicos, tudo aí. Vocês têm que lembrar, por exemplo, nesse período todos esses 3, vamos dizer, processos religiosos, inclusive os sionistas, os políticos religiosos aí, estavam funcionando. Agora, então, vamos só pensar nisso. A situação toda como é que estava. De modo que, a hora que ele estava esperando, passou a Primeira Guerra. Aí eu falei assim, vamos ver o que vai dar. Eles deviam ter visto que até muita coisa que estava começando a mexer. Aí eles começaram a acelerar o processo. A hora que começou a acelerar o processo, desencadeou tudo. Agora, para mim, o fechamento de Auschwitz em 1945 já mostrou que foi desencadeada oficialmente, institucionalizada a reorganização. Para mim foi isso. Penso que a projeção relatada pelo senhor tem a ver comigo. A questão é o que fazer. Não tem a ver com você não. É outra pessoa. É outra pessoa que tem problema muito mais sério que o seu e há mais tempo. E outra coisa, conhece tudo que nós estamos falando há muito tempo, mais do que você. Se você um dia aparecer por aqui, você me fala, eu vou te apresentar a pessoa. Só para clarear. A pessoa está querendo colocar a carapuça, mas essa carapuça não é para ela. Essa carapuça não cabe na sua cabeça. O que você queria? Eu queria saber assim, desde 1100, né, que o senhor pelo menos conhece a reorganização, já tinha-se uma previsibilidade que podia chegar, desembocar no nazismo, ou o nazismo Eu sabia que estavam preparando as coisas, não sabia o quê. Não, mas já tinha uma previsão assim que a massa humana poderia chegar no ponto do nazismo, ou o nazismo foi uma extrapolação negativa? Já estavam sabendo, é o seguinte, isso tudo é reprodução da baratosfera, né? Não tem novidade. Já estava previsto que ia chegar no ponto Para desse. quem é consciente, lúcida, não tem novidade nenhuma nisso. Agora, o que eu fico só pensando, não penso só isso, não. Eu vou lá mais um pouco, lá no fundo. Eu fico pensando o seguinte, quantos Auschwitz, quantas baratosferas não deve ter existido, já existiu e vai existir em outros planetas?
Quer dizer, o negócio de bicho é bicho. Processo subhumano não é fácil. Por isso que é bom a pessoa conviver com filhote de bicho. Entendeu? Isso faz parte da pessoa ter mais lucidez do processo, fazer mais rapport. É o jeito para assistir os outros. Uma pessoa que não tem muito contato com a natureza, ela não é boa em matéria de desenvoltura assistencial. Entendeu? Essa pessoa não deve ter O positivo. Mas fala. Lá, eu acho que até certo ponto é óbvio, mas a reurbanização deve ter contribuído para o nazismo perder a guerra, para o eixo. Também, lógico, isso tudo já fez parte. Mas, ô Fafá, pode falar. Professor, são duas perguntas. Primeiro é sobre ontem, o senhor estava falando sobre a questão da cultura italiana. Eu queria perguntar sobre uma pessoa, se o senhor teve contato, que já dessomou o marido da Giancarlo. Valério o senhor Marinelli. sabe a respeito. É o Valério Marinelli, o engenheiro. O que tem? Se o senhor teve contato com ele depois da dessoma, como é que ele está? Eu não sei se ele morreu. Como? Eu estou querendo saber, porque faz muitos anos que eu não tenho notícia dele, só isso. Ele me conhecia muito bem. Não, ele é a pessoa que eu pergunto. Tem livro dele lá embaixo. Sim. Italiano, é italiano. Andreas Tosi, não é? Não, esse aí é outra coisa. É o marido da Giancarla. Não, o que eu estou falando de Bergamo. Valério Marinelli é um engenheiro, ele que fez os estudos da Natuzza Évora. É tudo sim. Não, isso sim, mas o que eu perguntei é se o senhor teve notícia não sobre essa pessoa, e sim sobre o marido da Giancarla, lá de Bergamo, que dessomou. Já tem alguns anos. Não, isso aí eu não sei. Tá. É isso. Que ele chegou a participar lá no início das coisas, eu queria saber se por acaso o senhor teve alguma notícia dele. Não tive não. Tá. Aí o segundo ponto, professor, é sobre, na página 29, aqui que fala sobre o Holocausto de Auschwitz, né, me chamou a atenção um aspecto. A última frase, as ruínas de Auschwitz foram inscritas no Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Sim, eu li Fiquei pensando... Eu já falei sobre o assunto. Pois é. Não, é que me chamou a atenção... Né? Sim. O que você quer saber disso? O que chamou a atenção é que, assim, quando a Unesco seleciona, né, a parte dos movimentos e monumentos para inscrever na lista de patrimônio internacional, é para referendar algum tipo de cultura. É uma das primeiras vezes que eles vão referendar destruição, destroços e matança, né? Que senão, até então, a lista seria para referendar e para chamar a atenção de aspectos culturais. Agora, nesse aspecto, não tem nada de arquitetônico, e sim de matança e destruição. Não, é a primeira vez que se inscreve algo algo desse. Não olha só isso, não. A Unesco olha aquilo que seja do interesse de instrução e educação da humanidade. Processo pois então. Agora... Onde é que o senhor acha que está a educação nesse caso? Bola, está esclarecendo tudo. Nós não podemos deixar ver. O assassino está andando ali. Você não vai anotar e mostrar quem é ele? Eu sou favorável, por exemplo, que essas pessoas que eles escondem a cara, na hora que prende, na hora que a pessoa deixou de ser apenas acusada, mas ela está sendo condenada, devia aparecer a cara com calma, na frente, na esquerda, na direita, para a gente ver quem é. Não adianta falar que vai estigmatizar a pessoa, ele já estigmatizou alguma coisa, alguém, sim, às vezes até várias pessoas, qual o problema? Ele já está mesmo na interprisão grupo Kármika, qual o problema? Eu acho que quanto menos esconder a cara dos criminosos, melhor para nós. É o seguinte, nós ficamos vivendo dentro de grade e eles ficam soltos na rua. Que negócio é esse? O médico de São Paulo que abusou das mulheres, passou agora na televisão, pois todas as pacientes foram tocadas por ele. Mas ele apareceu lá, não tem e ele mostrou, apareceu o rosto. Apareceu tudo. Agora, esse aí é piradão. Totalmente perturbado. Pelo jeito dele, você vê o jeitão dele, um corpão esquisito. Todo bem alterado.
Agora, veja, vamos ver o que vai acontecer com ele. Agora, na medicina entra muita gente diretamente da baratosfera. O que eu já vi disso não está no gibi. É que está cheio. Osmani Ramos, agora também, ó, ele saiu e também é médico. Na ocasião que o Osmani estava estudando, lá no Rio eles falavam que ele seria o substituto do Pitangui. É um grande cirurgião. E ele realmente é um grande cirurgião, Osmani. Mas veja. Só para me compreender, professor, então, o processo da educação também passa por escancarar, mostrar o fato aí de todo mundo que na matou, minha terra, chamar a educação atenção. É escancarar a verdade. Foi isso que o meu amigo lá, Vicente Lopes Pérez, me falou. E com uma seriedade danada, e voz grossa, grave. Verdade, educação é verdade. Como é que você vai ensinar os outros mentira? Tem que ser a verdade, é mostrar a realidade, não pode ter meias verdades. Por isso que eu sempre falei, por exemplo, o pan-judaísmo está errado na hora que eles não têm uma educação transparente. Eles escondem tudo. Ninguém sabe como é que eles agem. Por quê? Para fazer negócio. Agora veja, na questão do Holocausto, eles erraram, porque o negócio foi contra eles. O tiro saiu pela culatra. Gente, foram muito poucos os judeus que se rebelaram contra os nazistas. Muito pouco. A própria Hannah Arendt falou para tomar conta, dar um jeito, ver o que fazer, ninguém. Você está entendendo como é que é? E outra coisa, todo mundo foi inerme. Foi entregue às baratas, rendido para as câmaras de gás. Como é que é isso? Não é possível. Veja bem, aquele monte de gente, a maioria estava sabendo o que ia acontecer já há pouco tempo. É uma coisa absurda você pensar nisso. Então, veja, educação, antes de mais nada, é explicitação da realidade. Você falou que houve um alemão que falava na BBC de Londres. Pois é. Já antes de acontecer esses fatos. Nosso amigo ele falava. Outra coisa, nessa bibliografia da Hannah Arendt, essa Adler fala nele. Entende? Fala nele e fala na situação. Que a Ana acompanhou esse negócio na rádio, na ocasião. Quer dizer, ela deve ter tido contato com ele diretamente, porque ela conhecia o cara. E agora ele que fazia os artigos, a preleção para lá, que eu já li, né, os negócios dele. Agora, coitado, não era fácil aquilo, não. O negócio não era nada fácil. Agora, nessa questão da educação, Fafá, tem uma coisa que é bom eu lembrar a você. Sim. É a hora que eu falo. Educação, antes de mais nada, é um processo da verdade transparente, ou a transparência da verdade. Agora, veja, quais as técnicas que nós usamos para isso? Uma delas chama impacterapia, que eu chamo, que é em soco na cara e fratura exposta. O que mais vocês querem? Mais lúcido que isso? Matéria de lucidez, de transparência, de objetividade. Pensa nisso. Sim. Alguns de nós, né, talvez a gente possa até, diante disso que o senhor falou, tendo as fotografias expostas e tudo exposto, provavelmente vai haver até um certo reconhecimento lá, né? Você sabe, filósofo também erra, né? É um dos que erram mais, não é isso? Não é isso? Tem disso. Mas, gente, eu queria agora perguntar uma coisa para vocês. Quem é de vocês que tem experiência com a quinua real? É isso aqui, ó. Tem alguém que tem experiência? Você não tem, né? Eu quero saber do ponto de vista disso aqui, ó, se isso pode ser comido por pré-diabético. Você podia olhar isso para mim na internet. Hein? Não, mas é bom ver na internet. Quinua. É uma delícia esse negócio. Agora aí tem tudo. Tem tudo quanto é fruta, tem manga. Agora é uma porção vamos dizer, comprimidinho que você come, tudo junto.
Isso aí que é o quinua. É uma barrinha, mas não é barrinha de chocolate. Tem mel, tem uma opção de coisa. Agora, precisa de saber isso. Ela não é muito doce, não, mas é agradável, é bem feito isso aí. Eu só quero saber, porque isso aí eu já tive pouca experiência. Eu queria aumentar o meu conhecimento a respeito. Sabe como é que é? Porque se for, eu vou comprar uma tonelada, né? Aí a gente começa a comer muito, vai dar uma dor de barriga danada, aí você já sabe qual é o total que você vai comer, certo? Tudo na vida é assim. Tudo a gente tem que fazer experiência. O nome disso chama-se princípio da descrença. Tá certo? Agora a gente aqui pergunta. Uma vez apareceu um assediador com jeito de lobisomem, mas com energia parecida de Umbanda. Todos esses assediadores de jeito animal são dessas linhas africanas ou não? Não. Tem das linhas africanas e tem outros que não. Tem Exu de tudo quanto é tipo. Já li sobre pessoas que foram atacadas por assediador em forma de feras e coisas afins, e dizem ter se machucado fisicamente. Isso acontece mesmo, ou a pessoa estava com psicossoma no próprio quarto e pensou que estava acordada. Não, tudo é possível acontecer sim. Os íncubos e súcubos, às vezes, são subhumanos, a forma deles, cada transfiguração do psicossoma. No livro Libertação, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, a consciência de Gubbio comenta a existência de consciências coordenadoras da baratosfera, chamadas de dragões, que atuam através dos juízes das comunex baratosféricas, exercendo a justiça para aquelas consciências que ali se encontram. Como o senhor avalia essas informações? Não, é mais ou menos por aí. Agora, olha, do jeito que tem animais que são aparentemente a forma animal negativa, tem os positivos. Lembre-se o que é que eu falei lá sobre o orco. É possível haver relação entre o medo de animais com o processo intrincado de consciências que permanecem obnubiladas em manifestações de psicossoma transfigurado de bicho? Sim, é lógico, tem sua relação. Tudo isso tem seus motivos. Pessoas que estiverem em campos de concentração e sofreram por muito tempo física e psicologicamente, podem se beneficiar de uma recuperação mais rápida, retornando ao intrafísico sem um período intermissivo maior? Em que caso seria benéfico? Não, é só bom quando a pessoa recupera, porque às vezes ela saiu do campo de concentração com a cabeça tudo alterada, então a máquina já está estragada, está avariada. A minha mulher era isso, ela tinha a máquina estragada na cabeça por causa do campo de concentração. Agora deu no que deu. Então isso aí é preciso de ver o que é. Agora, ela logo que dessomou, ela recuperou, melhorou tudo. Foi mais ou menos entre 17 dias, 17, 19 dias, já está bem, depois que morreu. Segundo Ramatiz e seu livro Evangelho, A Luz do Cosmo, Rita teria sido o rei Davi. O senhor concorda com essa afirmação? Não. Como é que é aquele negócio? Eu não tenho competência, não estou aí, nem sei e tal. Não me envolva nessa, me inclua fora dessa. Com relação à sugestão de abrir os olhos para o rabo preso na questão de Auschwitz, quais traços, indicadores, condições devem ser ponderados? Em especial, para saber para que lado pesa a balança. Olha, é o nosso amigo. Estou com 31 anos, ele tem 31 anos, e não consigo associar nenhuma outra questão dessa vida com esse episódio, exceto esse período por lá. Não tive maiores repercussões pessoais por essa experiência, a não ser pelo meu interesse em direitos humanos internacional. Essa última sua é uma piada, companheiro. Ele não tem nada a ver com isso. A não ser meu interesse em direitos humanos e internacional. Está na cara. Que isso? Agora, 31 anos, a guerra acabou em 45. Se ele tem 31 anos, nós estamos em 2009, ele é de que ano? 78. 78 são mais ou menos 33 anos da guerra. Você teve muito tempo para fazer seu curso intermissivo. Tá na cara. Ele fez curso intermissivo, esse aí fez. Agora, ele, com todo o cabimento que ele conhece, se ele participou da Segunda Guerra, deve ter sido lá como um intelectual, alguma coisa, né? Tá na cara. Mas ele deve ter tido alguma coisa, tá na cara.
É muita coincidência. Ele, aos 30 anos, volta lá na Alemanha para ver essas coisas, sendo que ele não tem nome alemão, nem tem parente lá assim direto. Eu, por exemplo, já fui à Alemanha mais de uma vez, tem gente que é parente diretamente, nunca fui lá para ver isso. Agora também, quando eu fui ao Japão várias vezes, aquele negócio todo, e chamado para ir ver Hiroshima, aquele negócio também, eu não fui. Quer dizer, se eu não tenho culpa no cartório, qual o problema? Eu posso estudar à distância. Afinal de contas, não é isso? Ainda mais com radioatividade, a distância é melhor. Tem até aqueles negócios com um braço mecânico que mexe lá na frente, etc. Você pode pegar um tubo, coloca um em cima do outro, tal, tudo à distância, sem entrar lá. Professor, ele tendo participado de curso intermissivo, provavelmente naquela vida na Alemanha, se ele viveu a hipótese, ele fez algum dispositivo, né? Não, a Até primeira coisa, ele não tem curso grandes culpas. Sim. Porque se tivesse, ele estava mais enrolado. Agora, que ele tem um pé lá dentro, ainda tem ainda. Nem que seja o dedinho. Alguma coisa tenta na cara. Ninguém faz uma coisa dessa impunemente. Não é isso? Ninguém sai assim, todo faceiro da história. Isso aí não dá, né? Com muita facerice numa guerra. Que é isso? Não dá, né? Agora, o melhor da história, eu nasci em 32, não tem nada a ver com isso. O Partido Comunista nem tinha sido criado. Ele foi criado oficialmente em 33, foi um ano depois. Eu já estava nesse corpo. De modo que vocês não adianta pensar em cima de mim nessa. Essa, o meu álibi, é perfeito. Pode chamar o law and order, o povo todo, os victims, unity. Você está entendendo? Que eu não tenho nada que ver com peixe. Estou a salvo. É o medical detective. Pode chamar o povo todo para examinar que o meu álibi é perfeito. Não tem saída. Então eu posso estudar isso a cavaleiro, isento, equidistante. Você está entendendo o que quer dizer? E é por isso que eu vejo isso com segurança. Por exemplo, quando eu casei com uma mulher, escolhi porque ela tinha contato com meu irmão das vidas passadas, eu sabia de tudo do caso dela. Eu já casei visando assistência para ela e para o meu irmão. Vocês estão entendendo bem? Eu não fiz dupla assim. É tanto que eu lembro direitinho que as moças que me conheciam, por causa do meu processo lá de Copacabana, aquele monte de mulher atrás de mim, aquele negócio todo, por causa da minha clínica. Eu disse, mas vem cá, você vai casar com ela? A gringa? Aí eu falei com ela, vocês estão te chamando de gringa, sabe? Mas não liga não. Aí eu mostrei para ela quem era, como é que era, porque ela conhecia, ela conheceu namorada minha, nós fomos até na casa da namorada. Eu cheguei a levá-la antes de casar com ela, no Copacabana Palace, que ela queria ver como é que era o carnaval. Levei ao carnaval do Copacabana junto com a namorada. Tudo, para ver as coisas, tudo dentro da civilidade máxima, da civilização. Mas agora, na hora de escolher, que eu venho a turma e me fala, seria bom você aproveitar aí, olha, seu irmão, ver o que você faz. Às vezes ajuda, isso aí tudo tem sua razão. Aí eu fui olhar lá, aquele negócio do Monk, passar no buleirinho todo, quais são as candidatas? Vamos ver. Tinha candidata que tinha sido top model, a outra que não sei o quê, a outra minha amiga, uma grande cabeça, a outra super culta, e não sei o que, a outra riquíssima, tinha de tudo. Eu passei a mão e falei, não, tem que ser aquilo que tem, não, essa aqui, melhor é essa. E outra coisa, foi aí que eu fui ver, né? Ela conheceu meu irmão, ela conheceu minha mãe, conheceu tudo. Daquele povo todo lá, praticamente, era uma das únicas. Tinha mais uma outra, mas era meio alterada, não dava. Agora ela, quando eu vi, eu tive a retrocognição, que ela tinha tido contato com meu irmão, uma vida na Europa.
Eu falei assim, então tem muita afinidade, eu realmente tinha. O que essa minha mulher cuidou do filho, eu nunca vi uma mulher fazer aquilo. Valdo, Entende? hoje a Lisa está mexendo mais com o quê? Relacionado à Ela está Alemanha? trabalhando junto com o processo da dona Erna, que a última coisa que eu vi é que elas estavam visitando a Interlúdio para ver alguma coisa lá, não sei o quê. Ah, interessante. Agora, tinha gente do Chico e o povo da assistência. Porque você sabe, a dona Erna, eu estou falando aqui, ó, é o povo da assistência, eles estão sempre comigo. Ó, a energia deles. Então, a Lisa sempre foi muito assistencial. A vida dela toda ajudou os outros sem parar. Sim. A dona Erna, uma loucura. Então, isso é uma máquina de ajuda. É por isso que se dava bem com o Chico Xavier, esse negócio todo. Então, eles estão trabalhando na questão de assistência mais ampla. Mas aqui na Interlúdio, inclusive, né? Agora que eu sei, a última coisa que eu vi das duas é que estavam lá para ver o que é que ia fazer. As coisas da dona Erna, por exemplo, teve uma porção de coisa dela que a minha mãe ajudou muito. Quando a minha mãe estava funcionando, Sim, que a minha mãe conheceu a dona Erna também. A dona Erna conheceu minha mãe, tudo. A dona Erna conheceu meu irmão. E ela tinha muito contato comigo, com o Chico. Chico Xavier, esse povo todo. Por causa do irmão. Essas coisas todas. Agora, o povo não sabe nada, né, dessas minhas ligações com essa turma da Alemanha, o negócio todo como é que era. Uma outra coisa, a dona Ana era tão boa que a Lisa já foi viver com ela. E que se transformou na verdadeira filha dela. Era como se fosse, assim, a dama de companhia. Fizeram viagem internacional, anos e anos, aquele negócio. Agora, ela era menina, a mocinha, quando ela veio para o Brasil. Mas ela sabia que tinha estado em campo de concentração, por isso que queria. Entendeu? Sim. Acolher a alemã do campo de concentração. Tudo fazendo assistência. Você entendeu o nível? Sim, interessante. Já vem de trás, né? Agora, o que é bom é isso. Eu desejaria, por exemplo, que vocês todos aí entrassem cada vez mais assistência. Que eu desejaria só conviver com gente assistencial. Isso para mim seria maná dos céus. Você está entendendo como é que é? Então precisa dar um jeito. Esse nosso amigo dos 31 anos, ele já está entrando na assistência, está aqui com a gente e tal. Então é isso que eu precisava de acertar o passo. Caminhar. Daqueles que eu pudesse, se eu pudesse, eu ia fazer era isso. Se tivesse um jeito de fazer um decreto-lei, a partir de hoje, entende? Aí eu ia pedir a redação, ia fazer a redação, ia mostrar para a Cris se ela está de acordo. Está de acordo com o Pontes? Então aí a gente ia publicar. Outra questão sobre assistência em ambientes baratosféricos. No momento da assistência, temos que fazer o rapport com a consciência-alvo? Pode falar o melhor como funciona o processo de assim, diz assim, nesse momento com as energias do local? O processo de mitridatismo entra nesses casos? Sim, essas coisas todas podem ocorrer. Agora, o problema lá é o seguinte, você está, quando vai a esses ambientes, você está totalmente, vamos dizer, subordinado a se manter com equilíbrio naquele holopensene. Aí, isso é que importa, o resto é secundário. Não interessa quem, nem como, de que modo, o problema é esse. Minha reciclagem teve início a partir de perda financeira. Foi quando descapitalizei que conheci a conscienciologia. Foi a partir daí que percebi os verdadeiros valores da vida humana. Persisto, persevero, tomei vergonha na cara. Ó, essa aqui já está usando a minha expressão, né? Vergonha na cara, não preciso falar mais. No entanto, me sinto muito atrasada quando vejo o quanto todos aí estão na frente. Quero me atualizar. Olha, não vai nesse bico, porque aqui nós não estamos mostrando a realidade de tudo. Se você quiser ver o avesso desse povo, chega aqui que eu te falo. Agora, ver o avesso. Nós estamos mostrando só o direito, é isso? No entanto, me sinto muito atrasado quando vejo o quanto todos aí estão na frente. Quero me atualizar, mas minha vida anda emperrada. Tudo está travado financeiramente. Apesar de que voltei para trabalhar na educação, isso me deixa melhor. Será que perderei o grupo? O que fazer para não ficar tão retardatário? Não, você não vai perder, não.
E o que a gente puder mexer aí, nós te ajudamos. Pensa bem que a gente vai te ajudar. Vamos ver o que a gente faz. Pensa bem na história. Quando é que você vai ter férias? Olha isso. O senhor comentou há pouco sobre a assistência que fez na noite passada, onde perguntei como deveria ser a assistência ideal em ambientes de periferia e favelas, que são a reprodução dos ambientes baratosféricos. Para esse caso é melhor, então, agirmos de forma pontual com aquelas pessoas que estão mais ao nosso alcance? Não, aí depende. Eu sigo a orientação do amparador. Não sou eu que mando, nem a vítima, nem o assistido. É o amparador. A sensação de impotência que temos ao ver tantas barbáries nesses locais deve ser então encarada como parte do processo evolutivo dessas consciências? Isso não é então a ação do determinismo nesta vida para essas consciências? Não, determinismo, aí no caso, é o livre-arbítrio delas que fazem isso, não é o determinismo. Ninguém é determinado para ir para o inferno, todo mundo é determinado para ir para o paraíso. Agora, as pessoas é que têm o livre-arbítrio de ir para o inferno ou para o paraíso, o processo todo é esse. Há muito tempo coloco-me à disposição dos amparadores para doação de energias à assistência, quando deito-me para dormir. Muitas vezes acordo durante a madrugada sem sono algum e sem rememoração alguma. É possível estar fazendo assistência? Olha, tudo é possível, mas agora para ter certificado disso com certeza, deixa as coisas passarem e vê o que vai acontecendo. E anota suas impressões, suas sensações, suas vivências. Com o passar do tempo, essas coisas se estão ocorrendo, elas vão ficar mais nítidas, mais claras, mais objetivas. Você vai entender mais você. O caminho é esse. Um serviço de utilidade pública. O filme que eu assisti é bom sobre Auschwitz, é a Amarga Sinfonia de Auschwitz. É um filme muito bom. Amarga Sinfonia de Auschwitz. É. Filme, eu já assisti, é muito bom. Eu não conheço, não. Fala sério, então. Amarga Sinfonia. Ô, Amargali, você não deu? Não viu essa? A Margali não viu? É. Então nós temos que dar um jeito. Tem que examinar. Essa eu não conheço. Alguém aí já viu esse filme, além dele? Não? Agora, gente, o que mais que é que vocês viram? Vocês viram aqui os 600 mortos por dia nas piras? Lá em Auschwitz. Morrer 600 pessoas no mesmo tempo. Todo dia. Nunca houve isso na Terra desse jeito. Esse médico é húngaro, né, que aparece, que ajudou o Mengele, que era um judeu médico que ajudou, aparece sim no filme. Sim. Ele ajudou o Mengele lá. Não, esse aí tiveram vários assim, né, que ajudaram. Mas lá eles tinham, nem todos eles eram totalmente culpados. Depende do que ele fazia e como é que foram as circunstâncias. Tem que ir devagar com isso aí. Porque às vezes a pessoa entrava para ver se ajudava os outros. Tinha gente boa no meio. Como ocorre a reunião de um grupo tão parapatológico como os chefes nazistas em um período propício para a expressão patológica? Qual a base grupo kármico envolvida? Isso foi monitorado pelos revolucionários visando precipitação da reorganização? Não. Ninguém vai monitorar inferno. Eles não, eles estavam tentando diminuir isso, segurando a situação. Tá? Sabemos que Hitler sofreu mais de 20 atentados contra a sua vida e por algum motivo escapou de todos. Por que motivo ele escapou? Onde estava o amparo da humanidade dos judeus? O que mudou na consciência da humanidade depois da Segunda Guerra? Poderia explicar a luz da cosmoética? A primeira coisa é o seguinte, o Hitler só colocava em torno dele o povo que era totalmente vidrado por ele. Então, com isso, ele se defendeu demais o tempo todo. Todo mundo que ele desconfiava, ele mandava matar. E o povo que estava lá com ele sabia disso. Desde a secretária até o outro que tomava conta disso, o SS, o outro não sei o quê, esses Sturms, alguma coisa que tinha lá dos alemães, esse negócio, sabe? Isso foi o tempo todo. Igual tem esse aqui, ó, Obersturmführer, entende? Todos esses são aqueles que eram os líderes que comandavam alguma coisa lá dentro. Não é fácil ser, não. Obersturmführer,
Führer, também não é fácil. Pois é. Agora, o caso todo é esse, gente. Isso aqui eu quero ficar marcado para eu ler na próxima vida. Isso é o resumo da situação. Já não pode esquecer isso. Vocês acham que o neonazismo e essa tendência belicista vai acabar em 100 anos? De modo algum. Outra coisa, quantos anos acabou a guerra? Mais de 60? Neonazista em Curitiba, uma cidade bacana igual Curitiba, o Brasil, e nós temos liberdade de fazer tudo que você queira. A gente tem tudo aqui, fartura, natureza. E o povo neonazista, presta atenção, tudo é nazista, está renascendo, tudo com os véus, está na cara. Outra coisa, já mataram gente por causa disso. Mas então... A gente está todo mundo envolvido com essa questão da Segunda Guerra, né? Tá. Quem estava com CIEX... Direto ou indiretamente, isso afeta todo mundo que está aí. Pois é, a minha dúvida, enfim, a gente que provavelmente estava com CIEX nessa época e que fez curso intermissivo, tinha alguma relação de assistência? Como é que era isso? Sempre tem, né? O problema mesmo, durante a guerra, a gente assistia os outros, fazia muita coisa. A guerra trouxe muito problema. Agora, uma coisa que é muito engraçada é o seguinte, durante a guerra eu era uma criança, né? Agora, a hora que acaba a guerra com esse negócio, eu fui nos 3 países mais problemáticos. Alemanha, Japão e Itália. Eu estive nesses lugares todos. Entendeu? Agora, sendo que no Japão é que eu quis entrar mais, porque a rendição dele. E eu não tinha noção nenhuma disso, a não ser os japoneses, por exemplo, da minha terra, em Monte Carmelo, Tanaka, a família do Tanaka, aquele povo todo que a gente conheceu. Que o meu irmão, ele tinha os olhos um pouco puxados, ele chamava ele até de Tanaka, foi o apelido dele, criança. Por causa do japonês da minha terra, porque eles plantavam muita coisa, etc, tal, lá em Monte Carmelo, entendeu? Mas agora, o que é engraçado é isso. Fui à Itália para ver as coisas, a Alemanha, com o povo, inclusive, sob certo aspecto, parente, né, por causa da minha mulher, que negócio. Pois é, porque lendo, assim, alguns depoimentos, né, desses prisioneiros, dos sobreviventes dos campos, é praticamente impossível essa sobrevivência. Fica parecendo que realmente alguns tinham algum amparo sério. Não, que tiveram. Era impossível as pessoas sobreviverem. Agora, o André Luiz escreve lá em livro que o Chico recebeu sobre o processo na Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra. O que é que tinha que não era fácil? Que havia uma espécie de sirene de alarme em certos lugares nas comunex, para avisar o povo que estava morrendo gente demais. Então chegava aquelas multidões de pessoas dessomada. Ele explica isso. Isso tudo também eu vi fora do corpo. A situação não é fácil, não. O Libertação mesmo, ele fala nisso. Olha lá que você vê. Tá. É da coleção lá dele. As nossas lá que a gente recebeu. Agora, eu só recebi os livros depois, né? Sobre certo aspecto. Tem um deles que fala muita coisa sobre assédio que vale a pena ver. Que é o Sexo e Destino. É umas coisas interessantes. Esse já tem 500 mil de exemplares vendidos, né? Sexo e Destino. Também é da coleção. O que eu acho impressionante que o senhor colocou aqui é a questão da enganação, né? As placas, a propaganda. Não, é uma vergonha, as falsidades. É um negócio as falsidades. Gente, eu vou ler isso aí, que é uma das coisas que vale a pena fixar. Incrível, olha só, falsidade de Auschwitz. O fato surpreendente de tudo na Alemanha nazista ser falso. Os 178 tipos de experimentos médicos realizados com vítimas vivas da pseudociência nazista. As camuflagens de toda a realidade crua. A legenda irônica do portão da morte. Arbeit macht frei. Não é isso? Frei, né? É isso?
A liberdade através do trabalho. O símbolo da cruz vermelha empregado para dar a ilusão da normalidade. As câmaras de gás disfarçadas anunciando em 7 idiomas, banhos. As caixas de gás, o Zyklon, que é o Zyklon, B, que é rotuladas como veneno para a destruição de parasitas. As tabuletas mentirosas alimentando as falsas esperanças dos prisioneiros. Uma vergonha isso tudo. E eu coloquei aqui algumas coisas. Mas por aí vocês têm uma ideia do resto, né? Não, esse dos cartões, aqui ó, dos cartões. Cartões de Auschwitz. O médico Miklos Niusli relata a artimanha dos cartões postais. Durante os meses de junho e julho, milhares de cartões postais foram distribuídos entre os prisioneiros dos barracões com instruções para serem enviados aos parentes e amigos. Foi rigorosamente especificado. 2 pontos. Em nenhuma circunstância os cartões deveriam conter os nomes Auschwitz, Birkenau, mas sim Waldsee, né, da situação, que é a cidade de veraneio localizada perto da fronteira suíça. Os cartões foram inocentemente enviados e numerosas respostas foram recebidas. Milhares dessas respostas foram queimadas na fogueira montada no meio do pátio do crematório. Entregar os cartões de resposta aos remetentes estaria totalmente... como é que é? Estariam, isto é, remetente antes dos cartões. Quer dizer, os remetentes foram queimados antes dos cartões. Vocês estão entendendo bem? O propósito desse esquema tinha sido de abrandar os temores crescentes do povo e colocar ponto final nos rumores se espalhando a respeito dos campos de concentração como Auschwitz. Quer dizer, antes de queimar os cartões, eles queimaram o povo todo que tinha enviado os cartões. Tudo para ficar, tudo era assim. Esse médico, ele foi um dos que mais explicaram as coisas claras. Eles falam muito desse outro, tem um deles até que era judeu, que recebeu o prêmio Nobel. Mas esse cara aqui foi muito discutido. Mas o que ele escreve não é fácil. Ele escreve friamente esse livro. Eu falei no livro dele aqui, né? Vocês lembram? Hein? Tem um filme dele também, né? Agora, não é fácil, não. A situação é braba. Agora, esse gás tinha cianido, cloro e nitrogênio junto. Não era fácil, era só destampar ali, que daí a pouco a pessoa estava lá, entrega as baratas. Agora veja, o povo entrava e morria tudo junto, era todo mundo vivo. Gente, é uma loucura pensar na coisa. Na internet, se é criança, mulher, velho. Quando a gente vai pesquisar os campos de concentração, tem uma série de fotos dessas, né, que são os caminhões com centenas de corpos que eram retirados diariamente dos campos de concentração, Alemanha, França, que você tinha falado para... É o Holocausto. Agora veja, eles queriam esquecer isso aí, não pode, tem que falar, a nova geração tem que saber disso. Não interessa. Agora é aquele negócio, doa quem doer, né? Mas a realidade tem que ser posta à frente, tem que ser discutida para evitar. Como é que vai fazer a profilaxia sem mostrar o mal? Como é que vai mostrar o vírus sem estudar o vírus? Como é que vai prevenir o vírus sem saber como é que é o vírus? Outra coisa também, né? Os dormitórios não tinham colchão. Não. Eram uns buracos, né? Em madeira, eles não tinham forro, não tinham nada. Isso é de menos, isso aí é de menos. Eram tratados piores do que bicho. Se você lê os livros que falam sobre isso, você não dorme à noite. Isso é precário. Por isso que eu falo, nós vivemos no paraíso, tudo aqui é a nosso favor. Tranquilidade, tranquilidade. Viva o Lula. Isso é ótimo. Mas então... Hipótese, eu não, realmente não consigo imaginar. O senhor já comentou que provavelmente assim, um Hitler, esses caras que estavam nas cabeças, poderiam não ter sido transmigrados, né? Por conta de ainda ter uma interprisão muito grande. Porque é o seguinte, nem sempre se pode matar um criminoso devido a outros criminosos, está dependendo dele. Tá, okay. Por exemplo, olha lá o Law e Ordem, que de vez em quando tem isso.
O cara, eles fazem um contrato com o cara e falam assim, não, nós vamos acabar com a sua pena de morte. Você vai ficar com uma pena menor. Agora, você tem que falar essa informação, né? Disso, daquilo, a pessoa, isso e aquilo, para descobrir onde é que está o cadáver. Quem é que foi o seu companheiro? Aí ele denuncia para poder ter uma vida, um pouco mais, para ele não morrer logo. Então, veja, do ponto de vista, se a justiça humana faz essas coisas, deve também, de vez em quando, eles precisar desse Satã, desse capeta, para servir de exemplo alguma coisa ali para mostrar para os outros. Deixa o Satanás aí para a turma ver como é, o que se passa com ele. Agora veja, ele chega depois para os outros e fala assim, eu estava errado. Já pensou se o Hitler chegar com um monte daqueles asseclas dele e falar, não, eu estava totalmente errado, estava doido. Vai acontecer esse não é o Hitler. Você entendeu? Vai dar frição. Mas esse processo todo, ele deve acontecer do ponto de vista extrafísico, né? Sem ressomar. Eu não sei. Você não sabe. Eu já não sei nada disso. Uma coisa só eu te digo, esse povo todo lá, para que existe estropiado na Terra? É para uma hora dessa. Estropiado. Sabe o que é estropiado no caso? Oligofrênico. Por que é que existe? Por que é? Presta atenção. Você acha que o reurbanizador, ele vem como idiota apenas simbolicamente? Olha a lição que ele deu. Vocês ainda não pensaram nisso, né? Ele tinha um macrosoma de idiota. Você acha que isso é apenas para inglês ver? Bonitinho. Muita gente vai aparecer aí perturbada, alterada. Não há dúvida. Agora, dentro da oligofrenia tem o debilóide, a imbecilidade e esse processo maior. Entendeu? Agora, muita gente desses aí vão ficar com um processo maior, porque ele mesmo vai perturbar o psicossoma, a forma, vai alterar tudo. Aquilo ali vai perturbar tudo. Perturbando o paracérebro, você vai me dizer que ele vai pegar um cérebro aí de uma genética, por melhor que seja, não vai funcionar bem. Se o paracérebro vem alterado, por melhor que seja o cérebro que ele receber, ainda fica alterado. Não dá para consertar. Entende? Cada transfiguração do psicossoma. Por exemplo, transfiguração do psicossoma. Eu vivo falando isso. O povo fica pensando que isso é só bom. Não é. Isso não fede nem cheira. É bom e ruim ao mesmo tempo. Porque depende do que a pessoa pensa, o que ela pensa, o que ela quer, o que ela sente, o interesse dela. Então, o psicossoma, ele conforma o seu interesse. O que você pensa? Aquilo que você é. Então, como é que fica? Agora, esse é o motivo. O cara falou que eu não tenho ruga. Estou cheio de ruga. Não tem jeito, cada idade, 77 anos. Mas agora, isso é importante, em compensação. Eu não tenho, né? Cabelo já azulou. Isso faz parte. Não dá para manter o negócio. Você acaba sendo um pouco esquizofrênico, ou oligofrênico, ou qualquer coisa, né? É a idade. Mas você está começando a entender. Pensa no reurbanizador. Ele veio com a mão na massa. Sabia o que estava fazendo. É de uma inteligência isso aí. Agora, a maioria não entende isso. Nem eu toco nesse assunto muito, não. Eu deixo para a pessoa pensar. Né? Eu só falo que é assim, para ele fazer rapport, né? Os outros. Que ele faz é o máximo. Do ponto de vista de rapport, o negócio é seríssimo. A condição dele é seríssima. É isso? Mas o que mais vocês não entenderam de Auschwitz? Então, mais ou menos, você já tem assim, umas primeiras referências, primeiras notícias de Auschwitz. E o que é que vocês escaparam? Pelo menos eu julgo, não sei, né?
Sei lá se não tem gente aqui que fez lá, né? Eu não ponho a mão nessa cumbuca de jeito nenhum, porque nunca se sabe. É isso? São muitos anos, 45 para 2009, são 64 anos, não é isso? Sim. Valdo, essa condição de vítima e algoz, essa é a pergunta que eu estava querendo fazer antes. É possível ter tanto vítima como algoz hoje na CCCI, desse povo lá da Segunda Guerra? Ou você acha difícil? João, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte: toda vítima, às vezes é vítima, porque já foi algoz. Todo algoz foi algoz, ele vai ser vítima. Ou seja, no fundo é a mesma coisa. coisa. Isso é interprisão grupal. Então, o que é que se passa? Todo mundo aqui já foi vítima, todo mundo aqui já foi algoz. Essa é a situação. Agora, o que predomina hoje? Arlindo, o que é que predomina em você? Hein? Tá vendo? Ele não pôs a mão na cumbuca. Tá vendo como é que é? A vida não é fácil. Não, porque aqui nós temos uma mistura grande de etnias, né, Valdo? Tem gente de todo lado. Esqueça as etnias, porque qualquer etnia pode ter algoz e pode ter vítima, e sempre tem. Isso é secundário. O problema não é a etnia. O problema é a intenção pura. O que a pessoa pretende? A intencionologia. O problema todo é esse. Agora, a pergunta boa é essa, que a gente pode fazer assim, para a minha chefe, ali, a Rose. O que você está fazendo agora, ó cachopa? O negócio é o agora. O que você está fazendo agora, cachopa? Escrevendo livro. Pois é. Quem deu esse livro? Não, está demorando. Cadê o segundo livro? Cadê o segundo? Ela falou, não, já está pronto. Assim, e o terceiro? Eita vida, hein? Eu estou apertando. É aquela história do Henry James, né? Mais uma volta no parafuso. Entendeu? Mais uma volta no parafuso. Eita vida, hein? Você sabe, esse livro do Henry James é sobre uns meninos que aparecem, né, depois que morrem. E é um processo de aparição. É interessante. 2 irmãos. Você conhece alguma coisa desse fato, dos bastidores desses meninos? Se é fato real? Não. Tá. Eu só sei alguma coisa da história lá do caso todo. Tá bom. O Henry James era irmão do William. do William. E ainda tinha um outro também na família. É gente boa. Eles tinham cabeça, esses caras. Agora, ele escrevia muito bem esse Henry James. Agora, tudo indica que o Henry James conhecia bem os processos de parapsiquismo. Pela situação dele. E o irmão também andou conhecendo, porque tem até um livro, né, sobre os assuntos. Gente, então, nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 19 votos online, 20 perguntas respondidas online, 20 perguntas presenciais e 23 assinaturas no livro de presença. Depois da leitura dos verbetes, Roberto vai passar 2 recados. A eleição do verbete para amanhã: balonismo, barriga de aluguel, basbaquice, consim trancada, elitismo cultural, expressão intercambiável, interpretação seletiva, linguagem denotativa. O IPC informa a realização de 2 palestras nesse sábado. A primeira, das 15 às 17 horas, na rua Rui Barbosa, na sede do IPC, que será com o tema Ética e Cosmoética, professora Priscila Carvalho. E no mesmo dia, no sábado, das 19 às 21 horas, na Expo Conscienciologia, Shopping Cataratas JL, será realizada a palestra Autocura através da Reconciliação,
professora Marlo Balona. Solicitaram também, nós informamos que o livro citado na bibliografia do verbete de hoje, do médico Nicholas Nisley, né, o Auschwitz, o testemunho de um médico, está disponível gratuitamente na internet, tem vários sites, é só digitar o título do livro, né, o autor, e pode colocar PDF ao lado, que aí vários sites disponibilizam esse livro gratuitamente. Para amanhã teremos o verbete com sim trancada, ganhou com 18 votos. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã.